Bíblia diz. Mas hoje nós vamos falar sobre a presença manifesta de Deus. E uma medida de unção vai ser liberada entre nós aqui hoje. Seu coração vai se encher para não esvaziar mais. Você vai ficar cheio e vai se encher cada dia mais da presença do Senhor. Então eu quero pedir, irmãos, eu não vou ficar pegando seu pé, principalmente os jovens, porque eu tenho feito isso ocasionalmente, mas serve como exortação aqui a todos. Se você tem um termostato espiritual aí, né, um termômetro espiritual, e você consegue medir também a temperatura espiritual do ambiente, você vai concordar comigo se você participou dos 2 últimos cultos. Por quê? Porque isso foi tema até da minha reunião essa semana. Falei na reunião com os discipuladores e com os pastores. O que aconteceu entre nós? Semana retrasada, tivemos um ambiente quente, cheio da unção. Foi um culto muito poderoso, do começo ao fim. Mas semana passada não foi do mesmo jeito. Semana passada foi difícil, eu falo como seu pastor. Foi difícil pregar. Por quê? Porque até metade da palavra, eu sentia que eu estava jogando palavra, jogando semente num terreno rochoso. A sensação que os irmãos não estavam aqui no culto. Estava sentado aqui, mas não estava recebendo. Foi difícil. Da metade para frente que a coisa fluiu. Por quê? Não sei, não quero achar um culpado. É só um fato. Se você tem percepção do seu espírito, você sabe o que eu estou falando. De uma semana para outra mudou demais. O que pode ter acontecido? Distrações. A poeira do mundo impregnou de uma medida maior. De repente, na outra semana, ficou embriagado demais com muitos assuntos dessa vida. E aí você vem para o culto e talvez não percebe que você está natural. Você veio para não falar que não veio, mas não está com esse anseio para receber algo realmente do Senhor. Então hoje eu orei demais essa semana, na verdade. Falei, eu não admito isso, eu não quero isso. Então eu creio que nós vamos ter uma unção crescente, cada culto melhor do que o outro. Nós não vamos regredir para uma medida menor de unção, nós vamos crescer, irmãos. Então eu orei, até aqui já foi uma grande bênção. Nosso louvor hoje decolou, aleluia. Os irmãos estão fluindo na unção, mas eu quero que você preste bastante atenção na palavra, interaja com ela, fala amém, apropria, recebe, porque é o que você quer realmente para a sua vida, o que está sendo pregado aqui. E se você tiver com muito frio, que eu estou vendo muitos irmãos aí com muito frio, é isso mesmo, traz mais blusa semana que vem, porque você sabe, o meu problema só resolve com ar-condicionado, que é calor, mas o seu resolve com blusa, então traz até uma coberta. Não, estou brincando. Pega os servos, me ajuda aí, intercala esses aparelhos, desliga um e deixa o outro funcionando. Então vamos avaliar como que fica. Se eu ver que eu estou com calor, eu mando ligar de novo. Mas eu quero que você preste atenção, põe a mão no seu coração agora, e os jovens vão me ajudar hoje. Aqui vai ser a parte mais quente do nosso culto. Não porque nós vamos desligar todos esses aparelhos de ar e aqui vai ficar mais calor, mas porque vocês vão estar muito mais incendiados e cheios do Espírito. Amém? Então encerra toda a conversa paralela. Toda a conversa. Fiquei observando aqui minha esposa falando, muitos irmãos conversando. Não faça isso. Conecta aqui para receber o que está sendo dito. E você vai sair daqui hoje transbordando no Espírito. Isso vai mudar o ambiente. Aonde quer que você chegar, todo mundo vai perceber. Uau, mudou aqui o ambiente. Por quê? Porque você chegou lá carregando a presença de Deus. Amém? Com a mão no seu coração, repita após mim, fala: nessa noite, eu escancaro o meu coração para receber unção, poder, revelação da palavra de Deus e sair daqui vivendo em todos os meus dias cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Tema da nossa palavra hoje: chaves para a presença manifesta de Deus. O que acontece? Existe algo que é totalmente importante, sumamente importante em nossa vida. É presença de Deus sobre nós. Presença manifesta.
Mas é importante você entender que nós somos a habitação de Deus. Portanto, temos a sua presença permanente em nós. No entanto, tem uma diferença entre presença imanente e presença manifesta. Imanente, para eu te explicar, talvez você não está habituado com essa palavra, é algo constante, permanente, num aspecto da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, amém, irmãos? Tem como você esconder do Senhor? Tem um lugar que você fala, Deus fica aqui que eu estou indo ali rapidinho, e Deus se aparta de você? Não, você sabe, essa é inclusive uma revelação que você precisa ter, porque até quando você define que vai pecar, é importante você saber que você faz isso na presença de Deus, você não faz ausente, você não comete pecado com Deus distraído, Deus não viu você fazer, não, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas com outro aspecto ainda, que faz parte da divindade, que além de ser onipresente, Ele é também onisciente. Então Ele sabe muito mais do que apenas é visível. Ele sabe até o que sonda o seu coração. Ele sabe os pensamentos que você tem. Então a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus justamente define aquilo que nos separa dele, no aspecto de sermos o que somos e Ele ser quem Ele é. No dia que você der conta de explicar Deus totalmente, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus não tem como ser definido, explicado. Importante você entender isso. Para de ficar gastando energia tentando definir Deus. Ah, pastor, mas tem um ímpio aqui que ele não entende, ele não crê. Tem alguém aqui que é ateu, ele não acredita nem que Deus existe. Eu vou explicar para ele. Não, para com essa tolice. Você não consegue explicar Deus. Se você der conta de fazer isso, significa que você é Deus e Ele deixou de ser. Nós não explicamos, simplesmente Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Como que é isso? Não sei, não dá para saber. Excede, a Bíblia diz que isso excede todo entendimento, não tem como entender, excede o entendimento. Ninguém, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca passou perto do coração do homem, não tem como definir, não tem como descrever. Isso é Deus, mas existe uma diferença dessa presença de Deus, pelo fato dele ser Deus e estar presente em todos os lugares. Tem uma diferença disso para a presença manifesta, porque a presença manifesta é quando essa presença de Deus, faz parte da divindade, o fato dele estar em todos os lugares, mas ele não é percebido em todos os lugares. Ele está lá, mas ninguém está percebendo. Mas tem um momento, tem pessoas que carregam uma presença manifesta, porque aí muda o ambiente, muda a conversa, aí algo acontece. Mas presta atenção, porque durante a outra aliança, na velha aliança, que faz parte do Velho Testamento, o Senhor manifestava a sua presença em visitações ocasionais. Muitos grandes homens de Deus, que têm a sua história toda descrita na Bíblia, grandes feitos, eles tiveram um momento na presença de Deus, um único momento, uma experiência na presença de Deus manifesta. Mas foi algo rápido. Deus falou algo com ele, mudou a vida dele, e depois ele nunca mais teve essa experiência. Nós não somos do mesmo jeito. Nós nos tornamos habitação. O Senhor veio habitar dentro de nós. Jesus fez uma afirmação muito clara. Ele fala dos nascidos de mulher, ou seja, de todo homem que passou pela terra. João Batista foi o maior de todos os profetas. Por que ele foi o maior de todos? Você vai comparar, você tem aí Elias, caiu fogo do céu, você tem Moisés na sarça ardente, abrindo o mar vermelho, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, você tem tantos profetas, que o que eles viveram, viram, falaram, foi chocante, mas a Bíblia diz que João Batista foi o maior de todos eles. Por quê? Porque ele não só profetizou uma profecia como os demais, mas foi a maior de todas.
Ele preparou o caminho para o maior de todos os milagres, que foi a vinda do Filho de Deus. E ele não só preparou, pregou, profetizou, mas viu, tocou, batizou o Filho de Deus. Uau, muito poderoso. Mas o que Jesus fala? Mas hoje, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista, Isaías, Eliseu, Gideão, qualquer que sejam os grandes homens da Bíblia, eles tinham visitações da presença de Deus. Nós viramos a habitação dela. E ele não está aqui e vai embora. Não, ele habita em nós. Você entende isso? Infelizmente, nem todos os filhos de Deus carregam essa presença manifesta de Deus. Ela, em muitos lugares na Bíblia, e até na afirmação de muitas pessoas, é traduzida como glória. A glória de Deus encheu toda a casa, todo o ambiente onde eles estavam. De repente, a Shekinah, uma fumaça da glória de Deus encheu aquele lugar. De repente veio, então, línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Tudo isso são manifestações. Mas depois que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, agora depende de você fluir ou não nessa presença. Então presta atenção, querido, amado e preciosíssimo irmão. O que eu estou falando aqui hoje pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Mas, senhor, como assim pode mudar? Eu sou crente há tantos anos. Tem quantos anos de crente, Afonso? 30 anos de crente. Tem quantos anos de crente, Murilo? 35 anos de crente. É o que você tem de idade. Nasceu crente. No berço já. Amém! Aleluia! Louva a Deus. Né? Nasceu, como diz o outro, né? Num berço cristão. Foi criado nos caminhos do Senhor. Meus meninos também. Um grande privilégio. A grande questão é: por que essa palavra hoje pode mudar o rumo da sua vida? Porque não importa o tempo que você tem de conversão. Não importa as experiências que você tem, mas se hoje seu coração for incendiado por essas verdades, e você tiver uma experiência que vai mudar radicalmente a fome do seu coração, o anseio por essa presença manifesta, e você desfrutar dela numa medida que você nunca desfrutou, e definir que você não quer nada menos do que isso para a sua vida, você vai entrar agora numa nova medida, num novo patamar. E o que pode acontecer? Não sei, não tem limites. Não tem limites. Eu sei que tradicionalmente você, até que inconscientemente, você presume que alguns grandes homens de Deus, eles já converteram e foram chamados para algo extraordinário, e no dia seguinte que ele virou crente, ele já saiu fazendo coisas incríveis. Mas não foi assim. Você pega Paulo caiu do cavalo. Teve uma experiência poderosa. Nasceu a expressão caiu do cavalo. Estava indo no caminho de Damasco para matar mais crentes. Perseguidor do evangelho, dos cristãos. Cai do cavalo. A presença manifesta se apresenta para ele. Cristo fala com ele. Ele tem uma experiência. Mas aí o que acontece? Ele fica cego alguns dias. Vem, né, ora com ele. Esqueci o nome do... Ananias. E aí, ora com ele, ele retoma a visão, mas aí ele não sai já abrindo igreja no outro dia. Ele não vira apóstolo no outro dia. Não, tem anos onde ele vai ali aquecendo, vai amadurecendo em fé, mas em algum momento ele é liberado para fazer algo numa medida muito maior do que ele fez até então. Você pega historicamente na vida dos grandes homens de Deus, tem um livro que eu quero indicar para você, li ele há muitos anos atrás, eu tenho que lembrar o nome dele agora. Oh, Senhor, que fala dos mártires. Acho que é isso, o livro dos mártires. Livro dos mártires. Você vai ver a história de grandes homens de Deus que foram martirizados, que foram assassinados por causa do evangelho. O livro começa contando a história mesmo dos apóstolos, para que você saiba com detalhes como cada um foi morto, cerrado ao meio, teve de tudo. Crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, foram martirizados, porque sustentaram a mensagem, mas depois disso vai contando de vários outros, até tempos recentes, muito poderoso. Mas você sabe uma das coisas que mais marcou nesse livro?
é o fato de mostrar que alguns, quando começaram realmente a fazer algo para Deus, digno da perseguição que resultou na morte, alguns já tinham décadas que eram crentes. Décadas. Já eram crentes há 20 anos, mas teve um dia, uma pregação, uma experiência, um momento na presença de Deus, que ele bebeu de algo que até então ele não tinha bebido. Ele mergulhou numa profundidade que até então ele não tinha alcançado. Ele desfrutou de algo que até então ele não havia desfrutado, mesmo já tendo 20 anos de crente, mas agora uma medida maior da presença envolveu ele. E aí, a partir daí, começa uma obra numa medida extraordinária, ao ponto de serem mortos depois. Se continuassem vivendo como viviam antes, talvez teriam morrido de velhice. Mas a medida da presença abreviou a coisa. Mas não quer dizer que todo mundo, o livro ele conta algumas pessoas. Não quer dizer que todo mundo que desfruta dessa presença vai ser morto, não. Até mesmo que essa perseguição, ainda que ela é real hoje, está localizada em poucos lugares. Então aqui tem uma chance muito pequena de você ser morto por causa do Evangelho. Mas o fato é que tem uma chance muito grande que se você abrir o seu coração hoje, coisas extraordinárias vão acontecer a partir de você. Que a presença manifesta. Você sabe, eu gosto muito da história do pastor Rafael Vieira. Quantos conhecem ele? Está lá em Uberlândia. Você sabe, eu fui cheio do Espírito ouvindo essa história pela primeira vez. Enquanto ele estava aqui, eu ouvi mais umas 30 vezes. Mas todas as vezes eu era cheio do Espírito. Porque ele conta a história, ele junto com outro pastor. A primeira vez que eu ouvi a história, curiosamente, os dois estavam juntos. Nós estávamos fazendo um encontro juntos. Juntou, é uma época difícil, juntava às vezes 3 redes para fechar o encontro. Eu andava com o pastor, ele juntou com eles dois, nós estávamos juntos e eles contaram essa história, os dois juntos. Qual que foi a história? Os dois eram discipuladores na videira já, de redes diferentes. E os dois tiveram encontro no mesmo final de semana. E eles trabalhavam num banco, lá na Vila Nova, numa agência de banco, no Bradesco. E eles chegaram na segunda-feira, cansados. Você vai servir no encontro, você cansa, mas cheios de espírito. É um contraditório espiritual. Você está cansado fisicamente, mas renovado espiritualmente. É igual eu, cheguei da montanha semana passada, estava até meio aéreo. Assim. O corpo estava moído, mas estava tão renovado espiritualmente, foi tão poderoso. E aí o que aconteceu? Eles encontraram, antes do banco abrir, eles estavam lá tomando um chazinho, e é engraçado porque ele faz a retratação desse jeito. Estava tomando um chá, mexendo com a colherzinha, balançando a perna. E aí um contando para o outro como que foi o encontro deles. Nossa, rapaz, você tinha que ver, teve uma hora lá, nossa, foi poderoso demais. No meio da palavra, um começou a chorar, e aí um outro teve uma palavra de conhecimento, foi lá, falou na vida dele, a pessoa já começou a receber e foi cheio do Espírito. Aí o outro falando, rapaz, e nós lá na hora do batismo do Espírito Santo, estava orando, teve um lá que deu uns 4 mortal para trás, assim. Foi um negócio, não, topíssimo e tal. E os dois contando, aí uma funcionária do banco ouviu os dois conversando. Mas ela era ímpia de tudo. E aí ela chegou lá e falou, como que é esse negócio aí que vocês estão falando, tem encontro com Deus? Eu quero também. E aí esse outro pastor, na ocasião, que era discipulador, falou, não, então, acontece cada 60 dias, vou te convidar quando tiver o próximo. Mas aí o pastor Rafael ele falou, não, você quer mesmo? Você quer mesmo? Ela falou, eu quero ter encontro com Deus. Ele falou, então você vai ter aqui agora. É o jeitão dele, engraçadíssimo. Cadê a irmã dele? Até congrega conosco aqui. Não sei se ela está aqui ou está. Poliana está servindo o kit. E aí o jeitão dele, se você quer, você vai receber agora. Aí mudou o ambiente. Esse outro já até largou o chá. Vai acontecer alguma coisa aqui. E ela falou, eu quero. E ela começou a chorar. E ele falou, então é o seguinte, você tem que aceitar Jesus, você tem que abrir o seu coração, porque se você crer, seu nome vai ser escrito no livro da vida. E ela chorando, ela falou, eu aceito, eu quero Jesus. No banco. E ele falou, então repete comigo. E ela repetiu. E foi salva. Se morresse naquele momento, estava garantido, ia para o céu. E aí na hora que terminou, ela muito emocionada, chorando. E eles, aleluia, então me abraça aqui, agora nós somos irmãos. Uau, que bênção!
Aleluia, então vamos lá, né? Vai começar, vai abrir as portas, o banco vai abrir. Ela falou, não, calma, porque eu ouvi vocês conversando, vocês falaram de um negócio aí, de ser cheio do Espírito Santo, de poder. Eu quero isso também. Aí o irmão falou, então, eu tenho uma célula, vou te levar o outro. Aí o Rafael falou, você quer mesmo? Você quer receber agora? Ela falou, eu quero, e começou a chorar de novo, o outro já, então é agora. E o Rafael contando, o pastor Rafael, meteu a mão na cabeça dela e começou a orar, e de repente, como diz o outro, estourou a tampa da chaleira. Essa menina foi cheia do Espírito, mas reteté, sapatinho de fogo. Aí ela saiu rodando dentro do banco. Pega, segura! E aí trouxe ela de volta e ela orando em língua, não parava. E ela orando em línguas e chorando. E eles orando em língua também. E aí o banco tinha que abrir. Aí virou um negócio assim, porque criaram um paredão ali para isolar o assunto. E eles lá cheios do poder e os clientes entrando. Imagina o que vira um negócio desse. O que é isso? Presença manifesta. Alguém que carrega a presença. E ele mesmo testemunhando que numa outra ocasião aconteceu uma situação engraçada. Vou contar o testemunho todo. Faz parte da história dele, talvez você já ouviu. Porque ele conta que tinha um funcionário no banco que perseguia ele. Falava, pastorzinho, fica tomando dinheiro das velhinhas. Vai lá, tomar o dízimo. Vai lá. E ele nem era pastor ainda, mas tinha um chamado. E aí ele conta que teve uma vez, ele estava andando ali na avenida, ali perto da pecuária, onde era essa agência. E ele estava ali junto com esse outro, que também trabalhavam juntos, e era da igreja, então eles iam almoçar junto, fazer tudo junto, parceiro de trabalho. E eles estavam andando, uma senhorinha atravessando a rua com muita dificuldade, para ver que ela estava mal de saúde. E ele sentiu no espírito de orar por ela. Ele parou ela e falou, a senhora tem um problema, é crônico, ou foi agora, o que está acontecendo? Ela falou, não, deu algum problema na minha coluna, não estou aguentando. Ele falou, vou orar pela senhora agora. Você quer ser curada? Quero. Então isso vai ser agora. O jeitão dele. E no meio da rua, meteu a mão na cabeça da senhorinha, ela foi curada, endireitou na hora, acabou a dor. E aí conversou um pouco mais e falou, olha, nós somos funcionários aqui dessa agência, qualquer dia passa lá e tal, nós temos um prédio aqui próximo, que é a Videira Praça da Bíblia, vai lá, tal, amém, tal. Aí passou um prazo de umas semanas, de repente chega essa senhorinha lá no banco, e ela chega na frente para esse funcionário que perseguia e pergunta, cadê o pastor Rafael? Não é eu não, é o outro pastor, é ele. Só que ele não era pastor ainda, mas ela achou que era. Aí ele, o pastor Rafael? Peraí, vou chamar. E foi chamar, falou, ô pastor, uma das velhinhas que se engana tá aí. E aí ele foi. Quando ele chegou, aquela senhora que ele tinha orado, o que deu na cabeça da mulher? Ele pregou para mim, eu fui curado, ele orou por mim, e agora eu recebi o dinheiro, eu quero dar o dízimo. Ela foi levar para ele o dízimo. Aí ela chega na frente desse funcionário, vim trazer o dízimo. Aí foi um prato cheio. Ele falou, pronto, agora eu tenho a prova cabal, tá tomando dinheiro das velhinhas. Aí a perseguição lá piorou radicalmente, a zombaria. Só que aí o pastor Rafael contando que teve um dia, quantos aqui iam no banco pagar conta com a agência lotada? Ficava na fila. Tá velho, aleluia. Ninguém levantou a mão, que os jovenzinhos nem sabem o que é isso. Já passei manhã inteira dentro de banco, muitas vezes. E o que normalmente acontecia? Alguém ficava muito bravo, sempre tinha alguém irado, por alguma razão. E ele conta que um dia um cara lá, ele estava lá trabalhando, ele vendia consórcio, seguro, essas coisas. Um cliente ficou irado, nervoso, começou a gritar, aquele escândalo. E aí ele pegou, viu a situação, atrapalhando, banco lotado. E aí, o cara gritando, xingando, um monte de palavrão. Aí ele falou, nem dá para trabalhar desse jeito. Ele falou, vou tomar um café. Mas na hora que ele foi para a cozinha, ele olhou aquela situação e falou, tá amarrado em nome de Jesus. E foi. De repente, chegam lá, Rafael, vem cá. Ele estava lá na cozinha, o que foi? Falou, vem cá, porque tem um homem ajoelhado,
com a mão para trás ali, mandando largar, que vai matar, que não sei o quê. Vou lá. Na hora que ele chega, o que aconteceu? Esse cara que está virado ficou possesso, endemoniado. E como ele deu o comando, está amarrado, o cara caiu com a mão para trás, amarrado. Aí o que ele viu? Olha que oportunidade. Ele podia só ter expulsado, mas ele aproveitou. Falou, vocês estão vendo aqui? Demônio, diabo. O que você vai fazer com ele? Vou matar. E com eles aqui? Vou matar também. Olha aí, tá vendo? Quer matar você. O banco lotado abriu aquela roda e ele aproveitou. Só que ele conta que de repente ele olha aquele zombador estava escondido atrás da mesa. Aí ele, e aquele lá? Aí o demônio, aquele lá é meu. E aí, resumindo, ele expulsou o demônio daquele cara. O cara voltou chorando, o que aconteceu e tal. Pregou pro cara, o cara aceitar Jesus e fez um apelo. E muitos levantaram a mão lá no banco aquele dia aceitando Jesus. Muitos. Né? Não sei o que virou esse zombador. Se converteu ou se o pastor Rafael em algum momento entregou o espírito dele para ser salvo e o corpo para Satanás. Mas o fato é que alguém que carrega presença manifesta, pode estar na escola, na faculdade, no supermercado, no banco, no aeroporto, aonde quer que esteja. A presença de Deus pode transbordar de você e mudar a vida das pessoas. Mas se você vai transbordar na medida de mudar a vida de alguém que está perto de você, significa o quê? Que a sua já foi mudada. Que você já está desfrutando disso. E você está desfrutando tanto que você tem para compartilhar. Você tem para transbordar, está alcançando outros. Quem quer desfrutar disso? Aleluia. Passa para mim, próximo. Agora você vai ver um exemplo. Quero usar ele como exemplo aqui, José, como exemplo de alguém que tinha a presença de Deus. Presença manifesta. O que aconteceu com ele? Você sabe da história. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para os ismaelitas. E por sua vez o venderam no Egito para um oficial de Faraó chamado Potifar. Passa para mim, próximo. E olha lá em Gênesis 39, versículo 2 a 4, o que a Bíblia diz a respeito de José. Olha o que a palavra fala. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Eu sei que aqui pode ter uma incoerência na sua mente. Você fala, como que alguém que foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, está trabalhando sem ter salário? O escravo não tem salário, não era um empregado, era escravo. Não tem direitos trabalhistas, não tem CLT, não tem férias, folga remunerada, não tem nada. Como que alguém numa situação dessa pode ser próspero? Importante você entender, porque o que define que você é próspero não é a sua conta bancária, nem o seu saldo no FGTS, nem para onde você viaja de férias, mas é o quanto de presença manifesta tem na sua vida. E aí continua dizendo, homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha que coisa preciosa, irmão. Ele tinha tanta presença de Deus que um ímpio viu. Quero te perguntar, quem olha para você consegue ver que o Senhor é com você? Consegue ver a presença de Deus? Consegue ver, fala, esse daqui, essa daqui tem alguma coisa, tem uma luz, tem uma aura, uma energia. Que essa é a forma dos ímpios atribuírem, mas a definição é, o Senhor é com ele. E aí continua, Potifar vendo que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê, a palavra mercê aqui significa graça, alcançou graça perante seu senhor Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Por quê? Porque ele era ímpio, mas de bobo ele não tinha nada.
Ele falou, olha isso, tudo que esse cara faz dá certo. Ele tem a bênção de Deus. Eu quero ele trabalhando para mim. Você sabe, vou te contar uma história também de um irmão uma vez, que eu acho que o testemunho dele é muito abençoador, porque ele foi participar de um processo seletivo, né, no banco que ele, falando de funcionário de banco, mas esse era outro banco. Ele era funcionário do banco, foi crescendo lá até que ele virou diretor regional do banco, na época do Banco de Boston. E ele virou diretor regional. E aí teve uma seleção nacional para escolher um dos diretores regionais para se tornar vice-presidente ou diretor nacional, alguma coisa assim. Mas era uma promoção assim mega, o salário ia multiplicar muitas vezes, uma posição muito importante. E aí eles fizeram literalmente um processo seletivo. Só que você sabe, num nível desse, você competir com outros diretores regionais, a diferença de um para o outro é mínima. Porque eles estudaram muito, eles leram muito, eles têm muito resultado. Senão eles já não estariam na posição que eles estavam ocupando. Só que esse irmão chegou num momento, numa entrevista, fizeram uma pergunta para todos os participantes ali, os diretores regionais. Falou, o que você faz nas suas horas vagas? E aí um falou, eu jogo golfe. O outro falou, não, eu brinco com os meus filhos. O outro falou, eu corro, né, numa corrida de carro. Tenho os hobbies, né? Jogo tênis. Cada um tinha ali um hobby, um esporte, alguma coisa de lazer que ele fazia. E esse irmão, na hora que falou, ele falou, eu lidero pessoas na minha igreja. Eu sirvo na minha igreja, todas as minhas horas disponíveis. Eu cuido de casais, eu aconselho, eu prego, eu dou aula. E aí ele conta que isso daí fez com que ele alcançasse favor aos olhos daquele recrutador. E ganhou o cargo. Muitas vezes mais o salário que ele ganhava, mudou radicalmente a vida dele. Por quê? Porque ficou nítido. Ele tem algo que os outros não têm. Tem uma presença, ele tem um senso de valor diferente. É muito ruim quando o ímpio tem um senso de valor maior do que um crente. Porque esse ímpio atribuiu valor no fato dele fazer isso. Dele gastar o tempo dele para liderar e cuidar de pessoas. Enquanto tem irmãos que acham que ele tem que fazer menos para Deus. Que ele tem que liberar a agenda, cada vez ele tem que fazer menos. Para ele poder ter mais tempo para ele mesmo. Para ele poder desfrutar mais da vida. Você vê uma opinião contrária. Um ímpio viu que tem muito valor usar o tempo para investir em pessoas e servir na igreja. E alguns crentes fazem exatamente o oposto. Mas o que vai determinar a diferença de um para o outro? É o tanto de presença manifesta de Deus que tem na sua vida. Porque, irmãos, eu vou reconhecer algo para você aqui. Muito sério que eu vou te falar agora. Na verdade, alguns irmãos, eu nem sei como chegaram até aqui. Nem sei como. Por quê? Porque sem ter essa presença manifesta, já era para ter parado muito antes. Arrastou a coisa até aqui, como diz o outro, já foi até demais. Porque eu imagino que o peso deve ser um negócio enorme. Você participar que seja do louvor, liderar uma célula, dar uma aula, abrir sua casa, fazer qualquer coisa, sem estar cheio da presença, deve ser um peso horroroso, deve ser uma vida muito angustiante. Talvez não era nem que você está aqui hoje, mas você está aqui, continuou, aleluia, perseverou, não deveria ter feito tudo que fez até aqui sem sentir a presença transbordando. Mas se você está aqui hoje, não importa se você estava fazendo desse jeito sem sentir a presença, ou se você ao longo do tempo largou de fazer o que você fazia por causa disso, porque você já não está sentindo mais nada. Mas o fato é que hoje essa presença manifesta vai transbordar em você. E um renovo poderoso vai acontecer. E tudo que você for fazer para o Senhor, você vai ver, é recheado, é permeado, é transbordante, encharcado dessa presença manifesta. Você sabe, sem a presença você tem que argumentar demais, você tem que falar demais, você tem que fazer demais, para ver pouco resultado. Mas cheio da presença, pouquinho que você faz, você já vê um resultado muito grande. Por quê? Porque aí é a presença de Deus garantindo todas as coisas. Hoje você vai sair daqui, essa é a palavra que eu sinto no meu espírito. Você vai sair daqui encharcado.
Encharcado. Você sabe? Isso daqui já é uma palavra profética que eu sinto aqui, uma visão profética mesmo. Você sabe, cada um de nós tem uma capacidade de absorção, igual uma esponja. Você pega uma esponja de lavar louça, você pinga 4 gotinhas d'água, ela vai absorver aquela água. Você pode chacoalhar, não vai soltar fácil. Você vai apertar, não vai soltar aquelas 4 gotas, porque absorveu ali, espalhou tão bem espalhado, você não arranca dela fácil. Mas aí, se você continua pondo água nela, aí ela vai absorvendo até uma hora que ela não dá conta de absorver mais. Aí ela começa a vazar para os lados. Essa esponja encharcada desse jeito, se você pega ela e suspende, ela está pingando. Por quê? Porque ela não consegue reter, porque o que ela tem é tanto que ela vai soltando. Você dá só uma espremidinha dela, até jorra, joga para fora, para longe. Por quê? Porque tem demais, muito mais do que dá conta de reter. Essa é a visão que eu sinto no meu espírito aqui agora. Você vai sair daqui desse culto com essa esponja encharcada. Você vai receber uma medida de presença de Deus, muito maior do que você dá conta de suportar, de conter. E vai transbordar, você nem vai perceber. Você está falando, a unção vai fluir. Você está dormindo, os sonhos vão vir. Você está manifestando o tempo todo a presença, aonde quer que você esteja. Você vai perder todo e qualquer limite do seu temperamento. A vergonha não vai ser um limitador mais para você. Os problemas naturais não vão mais ser o que vão tomar a sua mente, para você ficar o dia todo pensando neles. Você vai ter tanta presença de Deus na sua vida, tanta unção, tanto poder, que é isso que vai encher os seus pensamentos, e isso vai transbordar da sua boca. Oh, meu irmão, você vai sentar com a sua família para comer, e a palavra vai fluir espontaneamente, porque você é essa esponja que está transbordando. Você não consegue reter só para você, e disso você não tira férias, você não aposenta, você não tem dia de folga. Serão assim todos os dias da sua vida, cheio da presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Oh, Espírito. Oh, Deus Todo-Poderoso. Eu sinto no meu espírito, meu irmão. Alguns estavam secos, como uma esponja que não via água há muito tempo. Sequidão, seus pensamentos tomados de angústia, de medo, de problemas. Você buscando formas de resolver seus problemas, de mudar sua situação financeira, ou seus relacionamentos. Eu não sei quais eram os problemas, mas alguns estavam tão secos, vinham para o culto e voltavam da mesma forma, não conseguiam receber, estavam secos, criaram uma película que repelia a água da unção, do fluir da vida. Sua mente estava cauterizada, tantos ensinamentos errados, tanta mentira do diabo, estava repelindo a mensagem da graça. O Senhor hoje penetrou essa película, rasgou ela por completo, tirou essa capa, essa fortaleza dos sofismas, da mentira do diabo, todo muro que foi levantado na sua mente para impedir que a unção do Espírito entrasse no seu coração. Tudo isso foi removido, eu sinto, no nome do Senhor Jesus. E você que estava seco, que não tinha nem para você, vai sair daqui transbordando. Você vai ter para você e para quem está perto de você. Isso vai mudar a realidade aonde quer que você esteja. Oh, em nome de Jesus, é assim que é na sua vida. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Amém, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Passa para mim, próximo. Mas, irmãos, essa presença manifesta dá sinais. Tem sinais, ela não é oculta. Não, alguém que está cheio da presença não consegue estar disfarçado. Tem sinais. Ter a presença manifesta significa prosperar em tudo, independente das circunstâncias. Entenda, prosperidade não é o limite racional do dinheiro. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro envolve matemática. Você entende isso? Vou falar algo agora que eu nunca falei para ninguém. Está fluindo do Espírito agora. Quando você condiciona prosperidade com a questão financeira, você está limitando o que é prosperidade dentro de um assunto que tem como medir em números. Porque dinheiro é medido numericamente. Quanto de dinheiro você tem? Qual o seu patrimônio? Qual a sua renda? Isso é um número. É um número, não é hipotético, não é... Não, é um número. Define, é exato. É uma ciência exata, a matemática. Mas a prosperidade extrapola aquilo que dá para ser medido. Prosperidade é não só o dinheiro, mas é tudo mais que o dinheiro não poderia jamais adquirir, e você tem sobrando. Você não tem só para você, você tem sobrando. Você tem alegria sobrando, você tem saúde sobrando, você tem sabedoria sobrando, você tem maturidade sobrando, você tem desfrute, apetite, prazer, em tudo sobrando, sobrando. E quem chega perto de você recebe, porque transborda. Próximo. Olha o que a Bíblia diz, ainda a continuação daquele texto, versículos 5 e 6. O que aconteceu com Potifar? E desde que o fizeram mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o que aconteceu com o egípcio? A Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. Imagina que ele plantava e uma parte da colheita era normal se perder. É o normal, quem mexe com plantação é normal perder uma parte. Ele tem animais que ele cria, claro que uma parte vai vir ali uma fera e vai devorar, vai cair um raio às vezes e vai matar uma parte. É normal ter um prejuízo. Num comércio é normal ter uns trombadinhos que vai lá e pega uma parte lá na prateleira. Tem uma perda normal. Mas aquilo que era normal ter perda, acabou, parou de acontecer. Tudo que ele possuía passou a ser abençoado. A colheita agora era 100%, não tinha mais nada que perdia. Nenhum animal mais se perdia, nada mais era roubado. E tudo que ele investia dava muito mais do que o normal. Por quê? Porque agora a bênção de Deus estava sobre ele. E aí continuou falando, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. Por quê? Porque de bobo ele não tinha nada. Ele falou, olha aí, esse menino tem favor, administra isso, cuida também disso, tudo. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Chegou o ponto que a única coisa que Potifar administrava é o que ele ia comer naquele dia. Não, hoje eu estou com vontade de comer tal coisa. O resto ele não tomava decisão mais. José administrava tudo. Tudo. Por quê? Porque era nítido o sinal do favor na vida de José. Porque tinha presença manifesta. Quero declarar, querido irmão, amado, preciosíssimo. É assim que vai ser na sua vida. Esse sinal vai ser nítido na sua vida. Nítido. Todo mundo que olhar para você vai ver. Tem presença de Deus. Quando abre a boca eu sinto, quando chega eu sinto, tem presença de Deus. E aí continua, José era formoso de porte e de aparência. Teve algo que aconteceu aqui, o escravo ficou bonito. O escravo ficou bonito. Isso daqui é uma receita de beleza, aleluia. Porque tem alguns que estão precisando de presença manifesta. Mais presença, tem uns que precisam de muita presença. Então presta atenção, a beleza do Senhor vai tornar você formoso, aleluia. Próximo. Outra coisa que é importante você entender, todo filho tem a presença de Deus. Todo filho.
Você não vai achar que Deus escolheu alguns para ter acesso à presença manifesta. Não, todos nós temos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Presta atenção. Se o Senhor tivesse falado só uma vez, de maneira alguma, eu vou embora. É uma negação de que isso poderia acontecer. Ele está afirmando que não vai acontecer dele ir embora. Mas aí ele faz uma segunda vez. Ele fala nunca. De maneira nenhuma, nunca. 2 vezes. E aí para selar, para você não ter dúvida, ele vem e fala pela 3ª vez. Jamais. De maneira alguma, nunca, jamais. O que é isso, irmãos? Nós temos acesso. Para de imaginar que quando você peca, Deus vai embora. Quando você faz alguma coisa errada ou deixa de fazer algo que Deus te pediu, você perdeu a presença. Não, a presença está aí habitando dentro de você. E Deus falou 3 vezes, de maneira alguma, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias. Não é um dia ou outro, não é só no dia do culto, não é no dia da célula, são todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor está habitando em você. Desfruta dela. Não desfruta só na hora do culto. Não é só na época do encontro que tem presença de Deus. Não é de vez em quando, é todos os dias. Lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, quando você viajar para qualquer lugar, aonde quer que você esteja, porque a presença não é um lugar. É uma pessoa que veio morar dentro de você, então desfruta. Jesus foi desamparado na cruz, isso aconteceu, ele clamou a Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento ele perdeu a presença. Para quê? Para garantir que nós jamais seríamos abandonados. Ele recebeu a maldição que nós merecíamos, e hoje nós temos acesso à bênção que ele merece. Quando ele orou para multiplicar pães e peixes, você vê que na verdade ele nem pediu. A Bíblia diz que ele levantou o pão e o peixe e falou o quê? Pai, te dou graças, porque sempre me ouves. Sempre, sempre. Não é de vez em quando, não é quando eu faço alguma coisa X ou Y. Sempre me ouves. Essa bênção, esse acesso que ele tinha, ele passou para nós. E na cruz ele experimentou o que nós experimentávamos. Nós não tínhamos acesso a isso. Aí ele perdeu para nos entregar. Você recebeu de graça aquilo que Jesus comprou na cruz para poder você ter hoje. Então desfruta disso. Desfruta disso. Aleluia. Quantos querem mais a presença aqui? Aleluia. Próximo. Agora é importante você entender, querido. Você tem a presença manifesta quando você valoriza ela. Se você não dá valor, se você não atribui peso, se você não busca, se não é algo que você deseja, pode ficar tranquilo, vai dar certo, você não vai ter. Se você não quer ter presença, você não vai ter. Mas se você quer, você vai receber, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Você vai receber, vai sacudir, vai apertar para caber cada vez mais, mas no final não vai adiantar. Você vai estender o espaço da sua tenda, o todo da sua habitação, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, mas não vai adiantar, porque no final transbordará. Os teus celeiros transbordarão, seu coração vai transbordar. Se você quer receber mais a presença e atribui valor a isso, entende o tanto que isso vale. Não é algo comum, normal, até por isso não é todo mundo que tem. Num culto desse, com 800 pessoas, quantos vão ter? Não sei, não consigo medir, não é assim que funciona. Mas é tão valioso que justamente isso faz a distinção, e você vê o porquê que alguns têm e outros não têm. Está ligado a isso, o tanto que você atribui valor nisso. Eu vou falar de novo, estou dando indireta para ninguém, não, misericórdia, quando eu tenho que falar, como diz o outro, eu falo reto e direto. Mas se você vem para o culto, nem presta atenção no que está sendo pregado, você está dando valor em alguma coisa? Não nada, você não está nem observando direito. Pergunta para você o que falou, você nem dá conta de repetir, porque você não prestou atenção, não atribuiu valor. Mas não é só isso.
todas as oportunidades que você tem, não só para receber a presença, mas para fluir nela. Você sabe, eu observo alguns irmãos que eles descartam oportunidades de fluir na presença, porque eles acham que é só uma célula, essa eu não vou não. Porque ele olha como algo que ele vai só para receber. Aí fala, não, essa semana eu não vou para receber, eu estou cansado, eu prefiro descansar. Mas ele descarta a possibilidade que ele não está indo para receber. Ele está indo, na verdade, para ele transbordar, para ele fluir na presença. Quando você entende que toda ocasião que você tiver é uma oportunidade para você fluir na presença e dar valor nisso, o que você acha que vai acontecer com você? Mais e mais vezes você vai ver isso se realizar na sua vida, mais e mais ocasiões. Semana atrasada um irmão chegou para me questionar, pastor, precisa mesmo, o senhor está em tudo isso? Por quê? Porque eu estou nos encontros do Buriti, eu estou nos encontros no hotel, até das redes do Bueno, aí eu estou nos encontros da chácara das redes de lá também que me convidam. Preguei no mês passado no encontro do obreiro Alexandre, preguei do pastor Vinícius, todo mês passado fiz o encontro do pastor Semi, fui no nosso, aí fui também para a montanha. Aí alguns irmãos questionam, precisa disso? Todo mundo tem que fazer, é obrigado? Não, a grande questão é porque não entendeu. Aí eu nem gasto energia explicando. Eu só falo, não precisa. Não precisa mesmo não. Ninguém está exigindo, ninguém está me cobrando. Se eu não for, ninguém vai falar por que você não foi. Por quê? Porque eu estou fazendo muito além do que o cargo exige. Mas por quê? Porque eu entendi algo. Você sabe, falei isso para o irmão esses dias. Tive uma experiência tão grande com Deus na montanha, tão grande agora servindo nesse último. Foi a 6ª vez que eu fui. Participei de fui 5 para servir, mas teve um momento que fui tão cheio do Espírito. Tive uma visão tão clara diante de Deus. Não vou falar aqui, até porque o que acontece na montanha fica na montanha. A gente não fica dando spoiler, mas vou só te falar a visão que eu tive. E eu tenho muita clareza, se eu estivesse na minha casa, eu não teria tido essa visão. Eu tive a visão porque eu estava no lugar onde a coisa aconteceu. Mas teve um momento onde todos estavam orando. Vou tentar vigiar aqui para não dar spoiler. Estava todo mundo orando e eu estava orando por eles. Só que enquanto eu estava orando por eles estavam todo mundo ajoelhado, muito quebrantamento, todo mundo orando. Mas enquanto eu estava orando por eles, eu tive uma visão muito clara, Parecia que estava acontecendo diante dos meus olhos, como aquele teatro que nós fazemos, o Lifehouse. Já viram? Aquele que daí mostra Deus criando, a menina, e sempre tem um negócio meio bailarino, assim, o braço para cá, o braço para lá e tal, aí dá uma dançada com ela, uma rodadinha, mas aí de repente vem um e conquista ela. Uma sedução, aí depois vem outro, e Jesus vai ficando para longe, e ela vai querendo chegar para Jesus, mas vão levando ela para longe, quando já viram essa peça. Mas chega uma hora que ela está abatida, aí ela pega uma arma tentando suicidar nessa peça de teatro. E aí, de repente, ela conclui, não, precisa de Jesus, não vou me matar. E ela larga na peça de teatro e tenta correr para Jesus. Mas aí os demônios vão, pega ela e joga para o outro lado. Então as irmãs aqui que é especialista, toda vez é elas que acontece isso. Porque são magrinhas, você sabe. Eu nunca me chamaram para fazer essa peça. Porque eles vão tentar me jogar, mas trava, porque ao peso. Mas essas irmãs, assim, elas parecem uma borracha. Eles pegam ela aqui e jogam, era para parar aqui, ela vai parar lá longe. Levinha demais. E aí eles jogam, aí ela levanta e vai de novo. E os demônios jogam. Aí chega uma hora que ela perde as forças, ela está caída. A vida dela está ali acabando. E esses demônios cercam ela e estão aqui subjugando ela. E essa foi a cena que eu tive assim muito clara diante dos meus olhos. Como aqueles homens que estavam ali, e os demônios estavam ali, matando eles, destruindo a vida deles, a família deles. Mas assim como é nessa peça, que na hora que Jesus chega, os demônios todos caem para trás. Tive essa visão muito clara lá durante esse período. Teve um momento eu vi claramente os demônios oprimindo, e Jesus entrando e os demônios caindo. Na hora que eu vi isso, mudou minha oração. Comecei a dar um grito enlouquecedor lá, acabei com a minha voz.
Comecei a gritar: o campeão chegou! Porque essa é a verdade. Você não dá conta de ganhar nada. Você não consegue sair vencedor de coisa alguma. Qualquer demôniozinho do mais fubá conseguia destruir sua vida, até o dia que o campeão chegou na sua história. E aí não tem principado, não tem potestade, não tem mortandade, não tem praga, não tem seta, não tem demônio, não tem exército de Satanás, não tem nada que consiga resistir, porque o campeão chegou na sua vida. Poderoso demais, poderoso demais. Aleluia, aleluia. Só que você sabe, eu tenho uma clareza muito grande, que se eu estivesse na minha casa, sentado, assistindo Netflix, eu não teria tido essa visão, não teria fluído. Muitos irmãos daqueles que estavam lá depois vieram chorando, me abraçar, falando: não, na hora que o senhor estava orando, também vi, ou senti tal coisa. Só que se eu estivesse em outro lugar fazendo outra coisa, não teria vivido isso. Então, querido, depois que você desfruta, você quer estar. Você quer estar onde o mover vai acontecer, você quer estar onde a presença vai fluir, mas muitas vezes aconteceu também em lugares que eu não programei, não imaginei. A grande questão é, depois que você experimenta, você não quer viver sem mais. Fico chocado, às vezes a gente tem que ficar argumentando. Já falei, falo para os pastores isso direto, falo para os irmãos, eu tenho uma dificuldade, eu não estou falando que eu estou certo, porque como pastor eu tenho que ser esse que vai atrás da ovelha e traz ela de volta, mas eu tenho que confessar, eu tenho dificuldade com isso. Ficar falando para alguém: irmão, por favor, vamos lá servir nesse encontro, vai ter reencontro semana que vem, por favor, faça a sua inscrição. Eu tenho dificuldade, estou admitindo. Eu precisaria ser um pastor melhor para mobilizar essas coisas, que talvez fica mais no pé, mas eu não consigo. Confesso, eu estou admitindo, eu não consigo. Porque para mim, acho que nem vai ser bom ir fruto da minha argumentação e ter essa pessoa lá. Vai atrapalhar. Vai ser ruim para ela, vai ser ruim para mim, porque ela foi porque eu fiquei no pé dela. Não, eu quero que esteja lá aqueles que valorizam a presença, que querem mais da presença. Então é o seguinte, a propaganda, entre aspas, é muito fácil. Semana que vem tem reencontro do cursante CTL. Vai ter muita presença de Deus lá. Quem quiser receber mais do que já está desfrutando, a gente vai se encontrar lá. Pronto, está feita a propaganda. Final do mês agora vai ter encontro da rede de jovens e adolescentes. Aleluia! Glória a Deus, já fechamos o primeiro, vamos fechar o segundo encontro agora, em nome de Jesus, ainda hoje. Eu vou estar lá e vai ser poderoso. Se você quiser também ver o que Deus vai fazer lá, vamos estar lá junto com a gente. Vai ter a conferência de mulheres, guardou 20 vagas, irmãs. Vá na presença de Deus. Se fizer uma postagem aqui no Instagram agora, falando dessas vagas, elas acabam instantaneamente. Com gente que vai sair de outros países, vai gastar 5 mil de passagem de volta e não vai abrir mão de estar num ambiente desse. Por quê? Porque vai ter presença de Deus. Não é por causa dos preletores, não é por causa de quem vai cantar, mas é da presença. Tem gente que atribui tanto valor. Estava vendo uma postagem do pessoal que estava no Japão. Ah, pastor, fica complicado para mim, para o Bueno, a conferência lá. Ou antes era para a Praça da Bíblia, agora trouxe para cá, para o Buriti. Como diz o outro, diminuiu muito a complexidade da coisa, vai ser aqui. Mas mesmo assim, alguns não valorizam, enquanto outros estão vindo de outros continentes, 30 horas de viagem, gastando muito mais. Tudo está ligado com isso daqui, o tanto que você atribui valor. Mas acredite, todos aqueles que valorizam não se arrependem depois. Porque sabe que recebe uma medida muito maior. Muito maior. Por isso que eu te falei, o culto de hoje vai mudar. Vai mudar muitos corações aqui. Aquilo que antes estava caro, pesado, difícil demais. Ir na célula, difícil demais. A minha agenda muito corrida. Não, vai ficar leve, fácil. Por quê? Porque vai ter tanta presença de Deus em tudo que você fizer. E o favor de Deus vai ser tão grande na sua vida. Vai desembaraçar os seus passos. Você não vai abrir mão de estar em nada, em nome de Jesus. Amém? E olha o que a Bíblia diz aqui. Davi fala no Salmo 51:11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aqui ele está falando por quê? Porque ele tinha experiências com o Espírito Santo. Você virou habitação. Mas para nós hoje,
Nós podemos adaptar esse texto para a nossa realidade. Tem como o Espírito Santo sair de dentro de você, irmãos? Não, mas tem como você perder essa presença manifesta. Você deixa de ter unção. Você fala, mas é só alguém falando, não tem vida. Você canta, toca, mas não flui. Por quê? Porque perdeu a presença. Davi entendeu que de tudo que ele deveria preservar e clamar para Deus para não tirar dele, ele clamou: eu quero ter essa presença. Eu quero ter essa presença. Para experimentar a presença, vai passando. Manifesta, devemos valorizá-la profundamente, assim como Davi fez. Davi reconheceu que a presença de Deus era o seu maior tesouro, a fonte da sua prosperidade e saúde. Outra coisa, para ter presença manifesta, você precisa ter consciência da presença dele em você. Isaías 41:10 diz algo muito poderoso: não temas. Por que você não vai ter medo? Por que, irmãos? O Senhor está falando: porque eu sou contigo. Ter consciência disso. Ter consciência, tem consciência disso? O Senhor está falando para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Você pode pôr o pé, eu vou colocar o suporte por baixo. Você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai afundar. Você vai andar sobre as águas. Fique em paz. Eu te sustento. Eu sou contigo. Não depende do fulano, do ciclano, do governo, do amigo, do contato, do parente, do pai. Não, é o Deus Altíssimo falando: eu sou contigo. Valoriza isso. Valoriza isso. Esse não temas, fruto do quê? De ameaças. Tem gente que de repente se levanta contra você e fala: vou te pegar, vou te destruir, vou acabar com você. Né? Um concorrente que fala: agora você vai ver, vou tomar seus clientes. Quer que seja o ataque, mas o que é a certeza que você pode ter? O Senhor é por mim. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Na versão a mensagem muda, eles falam o seguinte: se Deus é por mim, quem é louco de ser contra Ele? Porque não é contra você mais. Se Ele é por você e alguém se levantar contra você, está se levantando na verdade contra Deus. Isso tem que encher o seu coração de paz. Quanto mais consciente você estiver da presença, mais manifesta ela será e menos angústias você vai ter. Salmo 16:11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Os irmãos do louvor podem subir. Não é o lugar, entenda isso. Não é o lugar, não é o louvor, não são as luzes, mas é a presença manifesta junto com a palavra que vai trazer toda a transformação para a sua alma. Uma alma dessa daqui, como do Salmo 16:11, ainda volta para o anterior. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença tem plenitude de alegrias, na tua destra delícias perpetuamente. Alguém que está desfrutando disso, ele está tendo a alma totalmente transformada e performada, está moldada, na medida que o Senhor sonhou para nós. Então não é o lugar que você está. Fico vendo alguns irmãos são facilmente levados por isso. Porque alguns lugares são bons de propaganda, bons. Eles fazem uns vídeos assim, fenômeno. Tem 300 pessoas na reunião, mas eles mostram, parece que tem 20 mil. E aí eles têm um negocinho de luz igual o nosso, que hoje nem funcionou, porque desconfigurado, ele estava piscando, me dá dor de cabeça. Falei: desliga esse trem, ficar piscando aqui, ataca a labirintite de quem tiver labirintite aqui, na hora. Desliga. Mas tem uns que tem tanta luz, tanta coisa, tudo isso é muito jóia. LED, nós vamos ter o nosso, inclusive, foi comprado essa semana, vai ser instalado, vai ser topíssimo, claro que vai ser. As cadeiras, você quer ouvir um testemunho? Até perguntei para o Tiago, quanto que ele imaginou que ficaria para reformar as cadeiras da Praça da Bíblia aqui, para a gente poder usar. Ele imaginou que ia ficar mais de 100 mil reais. Mas o irmão que reforma a cadeira, ele vai vir para cá, vai começar a fazer o trabalho. Ele não vai reformar no aspecto de trocar o tecido, mas ele vai tirar um encosto que está bom e um assento que está bom, vai juntar e tirar as partes CH, vai remodelar e tudo, e as cadeiras almofadadas que estão lá vão subir para cá para nós usarmos. Sabe quanto que ele cobrou, irmãos? Nada.
Falou, não vou cobrar nada, vou abençoar, quero participar disso. Não cobrou nada. Se ele botasse preço, valia. Não vai cobrar. Então daqui a pouco nós vamos ter cadeira almofadada. Né? Ar-condicionado já tem tanto que vocês estão até pedindo para diminuir. Já tem até cobertor aqui no culto. Aleluia. Estou feliz mesmo. Glória a Deus que esse dia chegou, porque antes eu não aguentava as mensagens. Pastor, ficou calor demais lá hoje. Agora é o inverso. Traz coberta mesmo. Isso é top. Olha o tanto de ar-condicionado que nós temos aqui. Cada um desses R$10.000 é caro. Então, mas a grande questão é que o que garante que o culto é bom é a quantidade de ar-condicionado que tem, irmãos. É o fato de ter ou não LED? É o fato de ter luz girando ou não? Não, é presença de Deus e revelação da palavra. Então não vai para os lugares que são bons de propaganda. Valoriza a presença e a palavra. Presença e palavra. Ah, lá é joia demais, mas e a palavra? Mistura lei com graça? Foge, chuta que é laço. Vai criar uma indigestão espiritual na sua vida. Eu criei uma intolerância, tem gente que tem intolerância à lactose, eu criei uma intolerância à lei, esse é um negócio horroroso. Verei a lei assim, já me dá um trem ruim, não dou conta. Mas tem gente que não, ele tem um estômago de ferro, não tem nada. Você só não está prestando atenção. Então recebe a palavra da graça, valoriza isso, a presença. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, aleluia. Vou finalizar, existe também uma relação entre oração e presença manifesta. 1 Samuel 16, 17 e 18 fala a respeito de Davi. Olha o que aqui diz: diz Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e traz ele. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, que eram 8, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Sisudo aqui tem a ver com maturidade, maduro nas palavras e de boa aparência. Mas detalhe, tinha 17 anos. 17 anos. Estou aqui pegando no pé domingo após domingo, porque tem gente de 17 anos que nem presta atenção na palavra. Mas não é a realidade da maioria. Graças a Deus, a grande maioria tem se tornado sisudo em palavras, maduro na palavra. Maduro na palavra. Maduro, você está amadurecendo. E aí, também de boa aparência. Olha que bênção, ficou bonito também. A presença de Deus faz uns milagres assim poderosos. Mas qual foi o veredito a respeito dele? Porque qualquer uma dessas outras coisas sozinha não resolve. O que determina é o final. Qual que é o final? O Senhor é com ele. Tem presença. Tem presença. Quanto mais oramos, mais conscientes nós ficamos dessa presença. Oração e comunhão com Deus transforma a nossa aparência e o nosso caráter. Torna evidente a presença dele em nós. Você quer que realmente todo mundo veja a presença de Deus em você, irmãos? Então valoriza isso. Até falei com o pastor Alexandre, eu particularmente tenho uma dificuldade, eu tenho que confessar. Já conversei outra coisa hoje, que eu não consigo ficar no pé dos irmãos, vou confessar outra. Eu tenho dificuldade de orar, quando eu estou precisando orar demais, orar junto com os irmãos. Eu tenho dificuldade. Então, quando eu estou precisando muito de orar, eu acho melhor eu orar sozinho. Não estou falando que está certo, né? Não estou criando padrões, é só um fato. Mas uma grande questão é que eu não acho que é isso que acontece com a maioria. Eu acho que o normal dos irmãos é como tem que ser mesmo, né? Quando junta as brasas, aumenta a chama, incendeia. Mas você tem que vir, então, para testar, pelo menos. Então, nós temos oração de manhã, vem. Está tendo as vigílias toda semana. Está sendo poderoso. Cada vídeo que eu vejo, cada foto, toda oportunidade que nós temos. Lá no encontro, nós temos um momento lá no encontro para quem está servindo, que é a parte do encontro para quem está servindo. É uma reunião de líderes lá no encontro. Que alguns podem achar que é um prejuízo. Ah, podia estar dormindo, descansando. Mas na hora que a gente participa lá, a chama aumenta, o poder transborda. Então valoriza todas essas oportunidades. Por quê? Porque isso tudo vai fazer ficar aparente a presença de Deus em você. Por fim, quando somos conscientes da presença, nós andamos em santidade. Qual que é uma perseguição que muitos têm contra quem prega a graça? Porque essa pregação não é exclusiva nossa, irmãos. Paulo já pregava a graça, o apóstolo da graça. Perguntaram para ele: então já que estamos na graça, agora a gente pode pecar à vontade. Lá para Paulo, quase 2.000 anos atrás.
Mas do que você acha que nos acusam ainda hoje? Essa graça aí vai fazer o quê? Vai liberar o povo para o pecado. Para de ser tonto, como diz o outro. Por quê? Porque a verdadeira santidade é você entender que você foi separado para uso exclusivo de Deus, e isso vem por revelação. Não é por alguém falando que Deus vai rachar você no meio se você pecar. Deus vai pesar a mão sobre você, vai te pôr no telhado, vai te expor. Então a verdadeira santidade é essa consciência da presença. José, ele resistiu à tentação da mulher de Potifar, e ele fez isso antes da lei, irmão. José foi muito antes da lei. Muito antes, 400, quase 500 anos antes da lei vir por Moisés. Mas José venceu a carne, fugindo. Olha o que diz em Gênesis 39, 9. Depois que a mulher de Potifar tentou agarrar ele, seduzir, arrancou a roupa dele, e ele saiu correndo, fugiu, o que ele diz? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem, irmãos? Contra o meu Deus. Quando você entende que o pecado que você comete não é contra pessoas, é contra Deus, você não quer fazer, por quê? Porque o constrangimento do amor te guarda, saber o quanto você é amado, sabendo cada vez mais o quanto eu amo meu filho. Você acha que ele quer fazer mais vezes as coisas que eu não gosto que ele faça? Ou o inverso? Então não é o medo da surra que vai fazer ele parar de fazer coisa errada, é o constrangimento do amor. É assim que você vive, na presença, nessa vida cheia da presença, é isso que te guarda. Posso ouvir um amém? E a última coisa, eu quero que você fique em pé, guardando o ambiente em silêncio, porque isso vai liberar o seu coração, caso esse tenha sido um problema para impedir o fluir da presença na sua vida. O último ponto é que o ressentimento impede a manifestação da presença. Salmo 23, 4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu tenho a presença do Senhor. Você sabe, Davi podia estar ressentido. Ele estava com o rei perseguindo ele para matar ele. Tinha 13 anos. José podia ficar ressentido. Foi vendido pelos irmãos como escravo, foi traído. Nenhum deles ficou remoendo. Você sabe, ressentir significa você sentir de novo, mesmo sentimento, ficar trazendo à memória o que fizeram contra você, ficar ruminando isso, vai gerando mágoa, ódio, rancor. Qual que é o problema? É que não tem como, você sabe, é igual a física. Um dos elementos da física é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como pôr duas coisas no mesmo lugar. Se você está com a vida, a mente, o coração cheio de ressentimento, de mágoa, rancor, ira, inveja, qualquer que seja o sentimento ruim, não tem como estar transbordando a presença. Então isso tem que ser resolvido na sua vida, assim como foi na vida deles. Agora, a última coisa, isso é eu falando para você aqui, não está no esboço. Você sabe, a Bíblia diz que o Senhor tem sonhos para nós que são muito maiores do que os nossos. Caminhos que são muito mais elevados, sonhos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca passou perto do coração do homem. Tudo isso ele tem preparado para nós, que somos filhos, mas no final nós vamos viver o fim que nós desejamos, para viver o fim que desejais. Então presta atenção, se não tiver um desejo ardente no seu coração, se não for algo que você pedir para Deus, sustentado por esse desejo, porque não pode ser algo dito só de palavras. Naquele dia diante do Senhor, a Bíblia diz que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que houver feito. Não é falado, porque falar, como diz o ditado popular, até papagaio fala. A grande questão não é isso, é você realmente desejar, pedindo essa presença, fluir na presença manifesta. Mas uma vez que você recebeu, assim como você já recebeu, você não vai receber. Você entende que você não vai receber? Você já recebeu. Você não vai invocar algo para vir sobre a sua vida. Você não está clamando para vir de fora para dentro, porque essa presença manifesta. Por que ela é manifesta? Porque ela já é presente, mas tem que agora pôr para fora, transbordar. Já está aí dentro a presença. Se for esse o desejo do seu coração e você desejar realmente, com toda a intensidade do seu coração, ela vai se manifestar.
E aí o que você vai fazer com ela vai determinar a recompensa que você vai ter naquele dia diante do Senhor. Então agora eu quero que você feche seus olhos por um instante. Antes de começar o louvor, eu quero que você comece a pedir isso do Senhor. Apaga a luz para mim, por favor. Deixa igual estava no momento do louvor, só do palco aceso. Feche seus olhos, vai pedindo para o Senhor agora. Vai pedindo. Escancara o seu coração diante dele. Se você viu algo, se você sentiu algo em algum momento da sua vida, você já foi mais intenso, mais cheio da presença, e diminuiu por alguma razão, você vai pedir para o Senhor: Senhor, eu quero mais do que o máximo que eu já desfrutei até hoje, mas eu não quero que seja uma experiência apenas para um culto, eu quero ser essa esponja encharcada da presença. Eu quero fluir nessa presença, ser tomado dessa presença, para que no abrir da minha boca seja revelado o mistério do Evangelho, para que o fluir de vida seja derramado em mim, através de mim. Então vai pedindo isso para Deus agora, vai clamando, vai clamando. Oh!